Meu querido irmão e irmã, você que se prepara junto com a sua família para vivenciar com alegria o domingo, o dia do Senhor, neste momento a gente vai refletir um pouco sobre a palavra de Deus que é proclamada neste terceiro domingo do tempo comum. A primeira leitura, ela vem do livro do profeta Neemias. É um texto escrito há muito tempo antes da vinda de Jesus. E ele conta um episódio belíssimo, comovente, que é muito atual também para nós hoje. O povo de Israel, principalmente na capital, Jerusalém, vivia um momento muito difícil de reconstrução de sua vida. Era a volta do exílio. Algumas décadas atrás, o povo havia sido desolado pela invasão e pela deportação para o exílio. A cidade foi destruída, o templo devastado, o povo, muitas das pessoas foram assassinadas, outros morreram por doenças e abandono e fome, e outros foram embora para países vizinhos, ou foram levados mesmo forçadamente. Agora, neste momento em que Neemias relata este episódio que a gente vai ouvir na primeira leitura da missa deste final de semana, é um momento precioso em que o povo está voltando para a sua pátria, voltando para a capital Jerusalém, para os povoados, ocupando de novo a sua terra. E é nessa ocasião de reconstrução que o livro da lei, o livro de Deus, da palavra de Deus, é encontrado e vai ser lido para toda a comunidade dos filhos de Israel. Por isso, o texto é detalhado e vai mostrando, frase por frase, o que aconteceu. E se a gente observar atentamente, é basicamente o que acontece na celebração de cada missa aos domingos. Um estrado foi colocado, de modo que aquele que fosse ler estivesse num lugar elevado, um lugar mais alto, a fim de que todos pudessem vê-lo e ouvi-lo. É o que a gente conhece hoje de presbitério, ali onde está o altar, onde está a mesa da palavra. E a partir do momento em que todo o povo foi convocado, e hoje o povo é convocado através do sino da igreja, que chama, ou de alguém que vai à sua casa e convida para a missa, ou para a celebração do dia do Senhor. Quando o povo todo é convocado, esse povo comparece. E de pé escuta de modo emocionado, atento, com esforço para compreender a palavra e a lei de Deus, e aquele que proclama, proclama solenemente. E todos escutam a leitura da lei de Deus, da palavra de Deus. É assim na missa também, quando nós ouvimos a primeira leitura, o salmo, nós cantamos respondendo esta palavra de Deus, depois a segunda leitura da missa e por fim o evangelho, quando estamos todos de pé em sinal de prontidão para ouvir o que Deus fala conosco. Em seguida, o padre, o presidente da celebração ou o animador da comunidade, no caso da celebração do dia do Senhor, conduz um momento de partilha, de conversa familiar e íntima, de explicação e reflexão daquela palavra que foi escutada, que é a palavra de Deus. Então, isso se deu lá no tempo de Neemias, no Antigo Testamento, com o povo de Deus, que respondia festivamente com o Amém. Amém, que significa assim seja, que aconteça de verdade o que esta palavra diz. E por fim, o sacerdote Esdras bendiz a Deus e proclama: este é um dia consagrado ao Senhor. Façam festa, comam e bebam alegremente. Não vos entristeçais, diz o sacerdote. A alegria do Senhor é vossa força. Meus amados irmãos, isso resume completamente o sentido do domingo, o dia do Senhor. Não é um dia apenas de feriado, ou apenas para dormir mais, ou passear mais, ou simplesmente ir aos balneários, ou jogar bola, ou ficar diante da televisão distraidamente. Não é só para isso. É claro que você pode descansar e fazer o seu lazer pessoal e familiar, mas a centralidade do domingo, o dia do Senhor, é Deus. É o dia dedicado a Deus, a escutar a sua palavra, reencontrar a fonte
a origem e o sentido de nossa existência, de nossa caminhada, de nossa jornada de cada dia e iluminar os passos que nós iremos dar na semana que está começando. Então, esta leitura do profeta de Neemias, ela serve para nos ajudar a compreender que a palavra de Deus precisa estar no centro da nossa vida e de toda a vida comunitária. Quando a gente vai ouvir o Evangelho deste terceiro domingo do tempo comum, a gente se dá conta de que Lucas apresenta Jesus entrando na sinagoga e fazendo basicamente aquilo que Esdras fez lá no Antigo Testamento. Jesus entra, toma consigo o livro da lei e proclama a palavra, e todos escutam com os olhos fixos nele. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu e me consagrou para anunciar a boa notícia aos pobres, a libertação dos cativos e proclamar o ano da graça do Senhor. Vejam, meus irmãos e irmãs, é a cena agora sendo revivida, só que em plenitude. Sabem por quê? Porque esta palavra que já era proclamada no Antigo Testamento e que agora também é proclamada por Jesus no Evangelho de hoje, a palavra não é só uma letra que sai das páginas da Bíblia. A palavra é uma pessoa, é uma identidade. A palavra é o próprio Deus que se faz carne e que veio habitar no meio de nós. A palavra é Jesus. Então, a gente não só escuta aquilo que o texto proclama, mas a gente enxerga com os olhos da fé e a gente vê Jesus e a gente estabelece com Ele um relacionamento, porque é de pessoa a pessoa, eu, você, nós juntos, com uma pessoa real que é Jesus e está vivo, anunciando hoje no meio de nós esta palavra eterna do Pai e realizando essa palavra e sendo Ele mesmo essa palavra que se fez carne, que se fez gente, homem, igual a nós, menos no pecado. Então, meus amados irmãos, nós somos a comunidade daqueles que têm Jesus consigo e que é uma comunidade sempre que busca ficar atenta a essa palavra, seja na celebração, seja na Eucaristia, seja no dia a dia, através da leitura orante dessa palavra, você rezar todos os dias, acordar de manhã, abrir a liturgia do dia, ler as leituras, ler o Evangelho, rezar com estes textos, meditar, considerando que é Deus que fala diretamente com você e que orienta a tua vida. Esta expressão tão bonita, repetida na primeira leitura e também no Evangelho, dizendo que todo o povo ouvia atentamente a palavra, isto, meus irmãos e irmãs, é um convite para a gente também fazer esta experiência. Eu fico muito triste quando, durante a missa ou a celebração da palavra, as pessoas estão distraídas. O texto sendo proclamado, a voz de Deus que poderia ser ouvida e chegar ao coração, e as pessoas distraídas, olhando para a janela da igreja, para a porta, para ver quem passa, às vezes até olhando para o celular. Cadê a atenção? Se o nosso ouvido não se abre verdadeiramente, o nosso coração não se abre verdadeiramente, essa palavra não chega ali dentro e não faz transformação na nossa vida. Ela passa ao largo, ela cai pelas beiradas da estrada e não se enraiza na nossa vida. Além disso, também é importante a gente levar em conta que o dia do Senhor, o dia consagrado ao Senhor, o domingo, é o dia da família inteira ir para a igreja. Claro que se você não consegue que todos compareçam, você vai. Leva mais alguém que possa levar, mas vai, está ali. Esteja na igreja representando a sua família, para unir-se com toda a comunidade e vivenciar a alegria, a festa de reconhecer que Deus está no meio do seu povo
e que essa palavra e que essa vida de Deus no meio de nós nos liberta de toda tristeza, de todo sofrimento, de todo drama, de todos os problemas que a gente vivencia durante a semana. Eu tenho certeza, meus irmãos e irmãs, que uma boa participação na celebração, uma boa escuta da palavra, uma boa disposição para cumprir essa palavra, para fazer que ela se torne verdade na nossa vida, com certeza você sai da igreja, da capela revigorado. Vale a pena plasmar a sua vida, orientar a sua vida pela palavra de Deus. Façamos esta experiência, hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.